Com sangue. Stephen King. A vida de Chuck. Ato 2. Artistas de rua. Com a ajuda do amigo Mac, que tem uma van velha, Jared e Frank montam a bateria no seu ponto favorito da rua Boylston, entre o mercado Walgreens e a loja da Apple. Ele tem uma intuição boa hoje. É uma tarde de quinta. O tempo está lindo pra caralho e as ruas estão lotadas de gente ansiosa pelo fim de semana, o que sempre é melhor do que o fim de semana em si. Para as pessoas de quinta tarde, a expectativa é pura. As pessoas de sexta tarde têm que deixar a expectativa de lado e trabalhar para se divertir. Tudo certo? Pergunta Mac. Tudo, obrigado. Meus 10% são todo o agradecimento que eu quero, mano. Mac se afasta, provavelmente a caminho da loja de quadrinhos. Talvez para a livraria Barnes Noble, depois para a Common para ler o que tiver comprado. Mac lê muito. Jared irá chamá-lo quando estiver na hora de arrumar as coisas. Mac vai trazer a van. Jared coloca no chão uma cartola surrada, de veludo poído, com uma faixa de seda manchada, que comprou por 75 centavos num brechó em Cambridge. E na frente a placa que diz: esta cartola é mágica. Doe com generosidade e sua contribuição vai se duplicar. Ele coloca 2 notas de $1 dentro de um chapéu para incentivar as pessoas. O tempo está quente para o começo de outubro, o que permite que ele se vista como gosta para os shows de Boylston. Uma camiseta sem mangas com francamente bateria escrito na frente, uma bermuda caque, um par de all-star surrados de cano alto sem meias. Mas mesmo nos dias meio frios, ele tira o casaco se estiver usando um, porque quando a batida soa no tambor, você sente o calor. Jared monta o banquinho e faz uma batucada na bateria como ensaio. Algumas pessoas olham na direção dele, mas a maioria continua com seus afazeres, perdidas nas conversas sobre amizades, planos para o jantar, onde tomar um drink e o dia que se foi para o lixo misterioso para onde vão os dias terminados. Enquanto isso, falta muito para as 8 horas, que é quando uma viatura da polícia costuma parar no meio-fio com um policial na janela do passageiro dizendo que está na hora de encerrar. É nessa hora que ele liga para o Mac. Naquele momento, há dinheiro a ganhar. Ele arruma o chimbal e o prato e acrescenta uma campana, porque o dia parece pedir isso. Jared e Mac trabalham meio período na Doctor Records, na rua Newberry. Mas em um bom dia, Jared fatura o mesmo que tocando na rua. E tocar a bateria na rua Boylston em um dia ensolarado é melhor do que a atmosfera aromatizada da Doc e as longas conversas com os nerds amantes de vinil, procurando um LP de Dave Van Ronk da época do selo Folkways ou raridades do Grateful Dead em vinil. Jared sempre teve vontade de perguntar onde eles estavam quando a Tower Records estava falindo. Ele abandonou os estudos em Juilliard, que chama, com o devido respeito a Kay Kaiser, de Faculdade do Conhecimento Musical. Ele cursou por 3 semestres, mas, no fim das contas, não era para ele. Lá eles queriam que você pensasse sobre o que estava fazendo. E para Jared, a batida é a amiga e o pensamento o inimigo. Ele faz um show aqui e outro ali, mas bandas não o interessam muito. Apesar de nunca falar isso, tudo bem, talvez 1 ou 2 vezes quando está bêbado, ele acha que é possível que a própria música seja a inimiga. Ele raramente pensa nessas questões quando está tocando. Quando começa a tocar, a música é um fantasma. Só a bateria importa, a batida. Ele começa a se aquecer, tocando devagar no começo, um ritmo mais lento, sem a campana, sem um tom-tom e sem um rainshot, sem se importar que o chapéu mágico fique vazio, exceto pelas 2 notas amassadas de $1 e uma moeda de 25 centavos jogada com desprezo por um garoto que andava de skate. Tem tempo. Tem um jeito de entrar. Assim como a expectativa das alegrias de um fim de semana de outono em Boston,
Encontrar o caminho é a metade da diversão. Talvez a maior parte. Janice Halliday está indo para casa depois de 7 horas na Paper and Page, andando pela Boylston com a cabeça baixa e a bolsa perto do corpo. Ela pode andar até a Fenway antes de começar a procurar a estação de trem mais próxima, porque agora o que ela quer é andar. Seu namorado acabou de terminar com ela depois de 1 ano e 4 meses juntos. Ele terminou do jeito moderno, por mensagem de texto. A gente não dá certo juntos. Emoji de cara triste. E também, você vai sempre estar no meu coração. Emoji de coração. E amigos para sempre, tá? Emoji de carinha sorrindo e de dedos cruzados. Não dar certo devia significar que ele tinha conhecido outra pessoa e ia passar o fim de semana com ela, colhendo maçãs em New Hampshire e trepando em uma pousada. Ele não vai vê-la naquela noite nem nunca mais com a blusa rosa e a saia vermelha envelope que ela está usando, a não ser que ela envie uma foto com uma mensagem dizendo: "É isso que você está perdendo, seu emoji de cocô." Foi totalmente inesperado. Isso foi o que mais a abalou. Foi como se alguém batesse a porta na cara dela quando estava se preparando para entrar. O fim de semana, que pela manhã parecia cheio de possibilidades, agora parece a entrada para um barril oco girando lentamente e no qual ela precisa entrar. Ela não vai ter que trabalhar na P&P sábado, mas talvez ligue para a Maybelline e peça para ficar no sábado de manhã pelo menos. No domingo a loja fica fechada. Melhor não pensar no domingo ainda. Amigos para sempre, meu cu. Ela fala isso para a bolsa porque está olhando para baixo. Ela não está apaixonada por ele. Nem tentou se enganar quanto a isso. Mas é um choque e uma consternação mesmo assim. Ele era um cara legal. Pelo menos ela pensava que fosse. Um bom amante. Uma boa companhia, como dizem. Agora ela tem 22 anos. Levou um fora e é tudo uma droga. Ela pensa em tomar um vinho quando chegar em casa e chorar. Chorar pode ser bom, terapêutico. Talvez coloque umas 2 playlists de big bands e dance pela sala. Dançar sozinha, como diz a música do Billy Idol. Ela amava dançar no ensino médio, e aquelas danças nas noites de sexta foram uma época feliz. Talvez ela possa retomar um pouco daquela felicidade. Não, ela pensa, aquelas canções e as lembranças só vão te fazer chorar mais. O ensino médio foi há muito tempo. Aquele é o mundo real, onde os caras terminam namoros sem aviso. Uns 2 quarteirões à frente, ela ouve uma bateria. Charles Krantz, ou Chuck para os amigos, segue pela rua Boylston usando a armadura da contabilidade. Terno cinza, camisa branca, gravata azul. Os sapatos pretos Samuel Wilson são baratos, mas resistentes. A pasta vai balançando ao lado do corpo. Ele não repara na multidão barulhenta ao redor. Está em Boston para um congresso de uma semana chamado Os Bancos no Século XXI. Ele foi enviado pelo banco dele, o Midwest Trust, com todas as despesas pagas. Muito bom. E não só porque ele nunca tinha ido à cidade antes. O congresso está acontecendo no Four Seasons, em frente ao Boston Common. Chuck gostou dos palestrantes e das mesas. Ele participou de um e vai participar de outro antes do fim do congresso, ao meio-dia do dia seguinte. Mas não deseja passar as horas de folga na companhia de outros 70 contadores. Ele fala a língua deles, mas gosta de achar que fala outras também. Pelo menos falava, apesar de agora ter perdido uma parte do vocabulário. Ele fez uma reserva no Mandarim Oriental a 1,5 km do Boylston, e é para lá que os seus confiáveis sapatos Samuel Windsor o estão levando agora. Sua vida pode ser mais limitada do que ele desejava no passado, mas ele entende que limitar é a ordem natural das coisas. Chega uma hora em que você percebe que nunca vai ser o presidente dos Estados Unidos e se contenta com ser presidente da Câmara do Comércio Júnior. E tem um lado positivo nisso. Ele tem uma esposa a quem é escrupulosamente fiel e um filho inteligente e bem-humorado no Ensino Fundamental 2. Também tem 9 meses de vida, mas ainda não sabe disso.
A semente do fim dele, o lugar em que a vida se encerra, está plantada a fundo, em um lugar que nenhum bisturi de cirurgião pode alcançar, e começou a despertar recentemente. Em pouco tempo, vai brotar. Para quem passa por ele, as universitárias de saias coloridas, os universitários de bonés do Red Sox virados para trás, os ásio-americanos de Chinatown impecavelmente vestidos, as matronas com sacolas de compras, o veterano do Vietnã segurando uma caneca enorme de cerâmica com uma bandeira americana e os dizeres essas cores não somem na lateral. Chuck Grant deve parecer a personificação do homem branco americano, com a camisa abotoada até o pescoço por dentro da calça, correndo atrás do seu dinheiro. Ele é essas coisas, sim, a formiga operária seguindo o caminho determinado por um monte de gafanhotos em busca do prazer. Mas ele também é outras coisas. Ou era. Ele está pensando na irmãzinha. O nome dela era Rachel ou Regina? Reba? Renee? Ele não lembra direito. Só lembra que ela era a irmãzinha do guitarrista principal. No segundo ano do ensino médio, bem antes de ele se tornar uma formiga operária naquela colina conhecida como Midwest Trust, Chuck era vocalista de uma banda chamada Retros. Tinham escolhido aquele nome porque tocavam muita coisa dos anos 1960 e 1970, caprichando em grupos britânicos como os Stones, os Searchers e Clash, porque a maioria daquelas melodias era simples. Eles ficavam longe dos Beatles, que tinham músicas cheias de acordes esquisitos como os de sétima alterado. Chuck se tornou vocalista por 2 motivos. Apesar de não saber tocar um instrumento, ele conseguia levar uma melodia. E seu avô tinha uma caminhonete velha que deixava que Chuck usasse quando tinha show, desde que não fosse muito longe. Os Retros eram ruins no começo e só medíocres quando a banda acabou, no fim do segundo ano. Mas, como o pai do guitarrista de base falou uma vez, eles fizeram um salto quântico para a palatabilidade. E era difícil fazer um estrago muito grande quando se tocava coisas como Beats and Pits, Dave Clark Five e Rockaway Beach Ramones. O tenor da voz de Chuck era agradável de uma forma comum, e ele não tinha medo de gritar ou cantar em falsete quando a ocasião pedia. Mas ele gostava mesmo era das pausas instrumentais, porque era o momento em que podia dançar e pular pelo palco como Mick Jagger, às vezes balançando o suporte do microfone entre as pernas de uma forma que ele considerava sugestiva. Ele também sabia fazer o moonwalk, o que sempre gerava aplausos. Os Retros eram uma banda de garagem que às vezes ensaiava em uma garagem de verdade e às vezes no porão do guitarrista principal. Nessas ocasiões, a irmã mais nova do guitarrista, Ruth Regan, descia dançando pelas escadas de bermuda. Ela ficava entre os 2 amplificadores Fender, balançando os quadris e a bunda com exagero. Botava os dedos nos ouvidos e a língua para fora. Uma vez, quando eles estavam dançando, ela foi na direção de Chuck e sussurrou: "Aqui entre nós, você canta como gente velha trepa." Charles Krantz, futuro contador, sussurrou em resposta: "Como se você fosse saber, bunda de macaco." A irmãzinha ignorou isso. "Mas eu gosto de te ver dançar. Você dança como um branco, mas mesmo assim." A irmãzinha também gostava de dançar. Às vezes, depois do ensaio, ela colocava uma das fitas cassetes caseiras e ele dançava com ela enquanto os outros integrantes da banda gritavam e faziam comentários engraçadinhos. Os 2 fazendo os passos de Michael Jackson e rindo como doidos. Chuck está lembrando de ensinar a irmãzinha, Ramona, a fazer o moonwalk quando ouve a bateria. Tem um cara tocando uma batida básica de rock que os Retros talvez tivessem tocado na época de Hang On Sloop e Brand New Cadillac. No começo, ele acha que é coisa da cabeça dele. Talvez o começo de uma daquelas enxaquecas que andam incomodando. Mas um grupo de pedestres no quarteirão seguinte se movimenta de forma que ele vê um garoto de camiseta sem mangas sentado no banquinho batucando o ritmo agradável de antigamente. Chuck pensa:
Cadê uma irmãzinha com quem dançar quando precisamos? Jared está tocando há 10 minutos e não tem nada além da moeda sarcástica de 25 centavos jogadas no chapéu mágico pelo skatista. Não faz sentido para ele. Em uma tarde agradável de quinta como esta, com o fim de semana chegando, ele já devia estar com pelo menos $5 no chapéu. Ele não precisa do dinheiro para não passar fome, mas um homem não vive só de comida e aluguel. Um homem precisa manter a imagem em ordem. E tocar bateria na Boylston é boa parte dele. Ele está no palco. Está se apresentando. Tocando solo, na verdade. O que tem no chapéu é como ele avalia quem está gostando da apresentação e quem não está. Até o momento ninguém está gostando, mas ele está só no aquecimento. Ele gira as baquetas nos dedos, se ajeita e toca a introdução de My Chorona. Mas não está certo. Parece gravada. Ele vê um sujeito tipo almofadinha indo na direção dele, a pasta balançando como um pêndulo curto, e alguma coisa nele, só Deus sabe o que, faz Jared querer anunciar sua aproximação. Ele começa a batida de reggae e muda para algo mais gracioso. Uma combinação de I Heard a Truck de Graffine e Suzy Q. Pela primeira vez desde a hora que ele fez aquele paradiddle rápido para avaliar o som da bateria, Jared sente uma fagulha e entende por que levou a campana. Ele começa a bater nela fora do ritmo, e o que ele está tocando vira uma coisa como aquela música velha do Champs, Tequila. É bem legal. O ritmo chegou, e o ritmo é como uma estrada que dá vontade de seguir. Ele poderia acelerar o ritmo, incluir o tom-tom, mas está olhando a almofadinha, e o som parece estar errado para aquele cara. Jared não tem ideia de por que o almofadinha virou o ponto focal do ritmo, mas não se importa. Às vezes, simplesmente acontece desse jeito. O ritmo vira uma história. Ele imagina uma almofadinha de férias em um daqueles lugares onde colocam um guarda-chuvinha cor-de-rosa na bebida. Talvez ele esteja com a esposa, talvez com a secretária, uma loura de biquíni turquesa. E é isso que eles estão ouvindo. Esse é o baterista aquecendo para o show da noite, antes das tochas serem acesas. Ele acredita que o almofadinha vai passar direto a caminho do seu hotel de almofadinhas e que as chances de ele alimentar o chapéu mágico são próximas de zero. Quando ele passar, Jared vai trocar para outra música. Vai dar um descanso para a campana, mas agora aquela batida é a certa. Só que em vez de passar direto, o almofadinha para. Está sorrindo. Jared abre um sorriso para ele e indica a cartola no chão, sem perder uma batida. O almofadinha não parece reparar nele e não bota nada no chapéu. Ele coloca a pasta entre os dois sapatos pretos de almofadinha e começa a mover os quadris de um lado para o outro, seguindo a batida. Só os quadris. Todo o resto fica imóvel. A expressão no rosto dele é ilegível. Parece estar olhando para um ponto acima da cabeça de Jared. Isso aí, cara! Comenta um jovem e joga umas moedas no chapéu. Por causa da dança do almofadinha, não da música, mas tudo bem. Jared começa a bater no chimbal rapidamente, de leve, provocando quase como uma carícia. Com outra mão, ele começa a bater na campana fora do ritmo, usando o bumbo para acrescentar um tom grave. Fica bom. O cara de terno cinza parece banqueiro, mas aquele movimento de quadris é incrível. Ele levanta a mão e começa a balançar o indicador num ritmo. Na parte de trás da mão tem uma cicatriz pequena em forma de lua crescente. Chuck ouve a batida mudar, ficar um pouco mais exótica, e por um momento quase volta a si e sai andando. Mas pensa, foda-se, não tem lei contra dançar um pouco na calçada. Ele se afasta da pasta para não tropeçar, coloca as mãos nos quadris em movimento e dá uma rodopiada no sentido horário, como uma meia volta. É como ele fazia antigamente, quando a banda estava tocando Satisfaction ou Walking the Dog. Alguém riu, outra pessoa aplaude e ele vira para o outro lado com a parte de trás do paletó esvoaçando. Ele está pensando em dançar com a irmãzinha. A irmãzinha era uma chata, boca suja,
mas sabia sacudir o esqueleto. Chuck não dança há anos, mas cada passo parece perfeito. Ele levanta uma perna e gira no outro calcanhar. Em seguida, junta as mãos nas costas como um garotinho chamando frente da pasta. O baterista solta um "vai, tio", com surpresa e satisfação. O tom-tom com a mão esquerda, trabalhando com o bumbo, sem perder o suspiro metálico do chimbal. Tem gente se reunindo ao redor. Tem dinheiro sendo colocado. Ele é sendo ali. 2 jovens de boinas e camisetas iguais do movimento Rainbow Coalition estão na frente da pequena multidão. Um deles joga o que parece ser uma nota de 5 no chapéu e grita: "Vai, cara, vai!" Chuck não precisa de incentivo. Ele está mergulhado no momento. Os bancos no século XXI sumiram da mente dele. Ele desabotou o paletó, empurra a parte de trás com as mãos, prende os polegares no cinto como um atirador e faz um meio espacate. Em seguida, um kick-step e um rodopio. O baterista está rindo e assentindo. "Tá arrasando", diz ele. "Tá arrasando, tio." A multidão está aumentando. O chapéu está ficando cheio. O coração de Chuck não está só batendo no peito, está disparado. Seria uma boa maneira de ter um ataque cardíaco, mas ele não se importa. Seu filho poderia ficar com vergonha, mas ele não está lá. Ele apoia o pé direito na panturrilha esquerda, gira de novo e, quando volta para a frente e para o centro, ele vê uma mulher jovem e bonita parada ao lado dos caras de boina. Ela está usando uma blusa rosa de tecido leve e uma saia envelope vermelha. Está olhando para ele com uma expressão fascinada, olhos arregalados. Chuck estica a mão para ela, sorri, estala os dedos. "Vem", diz ele. "Vem, irmãzinha, dança." Jared acha que ela não vai aceitar. Ela parece tímida, mas ela vai lentamente na direção do homem de terno cinza. Talvez o chapéu mágico seja mágico mesmo. "Dancem", diz um dos caras de boina. E o outro fala junto e bate palmas acompanhando a batida que Jared está tocando. "Dancem, dancem, dancem." Janice abre um sorriso que parece dizer "e daí?" Joga a bolsa ao lado da pasta de Chuck e segura as mãos dele. Jared para o que estava tocando e passa para Charlie Watts, batucando como um soldado. O almofadinha gira a garota, bota a mão na cintura fina dela, puxa-a para perto e faz o kick-step com ela até chegar quase na esquina do prédio do Walgreens. Janice se afasta, balança o dedo na direção dele num gesto de menino levado, volta e segura as 2 mãos de Chuck. Como se eles tivessem praticado aquilo 100 vezes, ele faz outro meio espacate e ela passa entre as pernas dele, um movimento ousado que abre a saia envelope até o alto de uma de suas belas coxas. Há alguns ruídos de surpresa quando ela se segura na mão esticada dele e se levanta. Ela está rindo. "Chega", diz Chuck, batendo no peito. "Não aguento." Ela vai até ele e bota as mãos no ombro dele e ele consegue sim. Ele a pega pela cintura, a gira no quadril e a coloca no chão. Ele levanta a mão esquerda dela e ela gira embaixo, como uma bailarina animada. Deve haver umas 100 pessoas assistindo agora, lotando a calçada e ocupando até a rua. As pessoas começam a aplaudir. Jared encerra as batidas, bate nos pratos e levanta as baquetas com triunfo. Há mais aplausos. Chuck e Janice estão se olhando, os dois sem fôlego. O cabelo de Chuck, que já tem alguns fios grisalhos, está grudado na sua testa. "O que a gente está fazendo?" pergunta Janice. Agora que a bateria parou, ela parece atordoada. "Sei lá", responde Chuck. "Mas foi a melhor coisa que me aconteceu em sei lá quanto tempo." O chapéu mágico está cheio, quase transbordando. "Mais!" grita alguém, e as pessoas começam a gritar junto. Muitos telefones estão sendo erguidos, pronto para filmar a dança seguinte,
e a garota está com a cara de quem toparia. Mas ela é jovem. Chuck está exausto. Ele olha para o baterista e balança a cabeça. O baterista assente para mostrar que entende. Chuck está se perguntando quantas pessoas foram rápidas e gravaram a primeira dança e o que sua esposa vai pensar se vir aquilo. Ou o filho. E se viralizar? É improvável, mas se acontecer, se chegar ao banco, o que vão achar se virem o homem que enviaram para um congresso em Boston sacudindo a bunda na rua Boylston com uma mulher tão jovem que poderia ser sua filha? Ou sua irmãzinha, na verdade? O que ele achou que estava fazendo? Chega, pessoal, diz o baterista. É melhor parar quando se está vencendo. E eu preciso ir para casa, diz a garota. Ainda não, diz o baterista. Por favor. 20 minutos depois, eles estão sentados em um banco virado para o laguinho de patos em Boston Common. Jared ligou para Mac. Chuck e Jenny se ajudaram Jared a desmontar e guardar a bateria e botar na van. Algumas pessoas ficaram, deram parabéns, bateram nas mãos deles, acrescentaram mais alguns dólares ao chapéu já lotado. Quando já estão em movimento, Chuck e Jenny se lado a lado no banco de trás, os pés em meio à pilha de gibis. Mac diz que eles não vão encontrar lugar para estacionar perto do Common. Hoje vamos, diz Jared. Hoje é um dia mágico. E eles encontram, bem em frente ao Four Seasons, onde os colegas contadores de Chuck devem estar reunidos no bar para o tão importante primeiro drink antes do jantar. Jared conta o dinheiro arrecadado. Alguém chegou a jogar uma nota de 50. Talvez o cara de boina achando que era uma de 5. Tem mais de 400 dólares no total. Jared nunca teve um dia assim. Nunca esperou ter. Ele separa os 10% de Mac, que está de pé na beira do lago, alimentando os pássaros com um pacote de biscoitos com creme de amendoim que ele por acaso tinha no bolso, e começa a dividir o resto. Ah, não, diz Janice quando entende o que ele está fazendo. É seu. Jared balança a cabeça. Não, vamos dividir igualmente. Eu sozinho não teria ganhado nem metade disso, nem que tocasse até a meia-noite. Não que a polícia fosse permitir. Às vezes eu chego a 30 dólares. E isso em um dia bom. Chuck está sentindo o começo de uma das dores de cabeça e sabe que é provável que esteja bem ruim até às 9 da noite. Mas a sinceridade do jovem o faz rir mesmo assim. Tudo bem, eu não preciso, mas acho que mereci. Ele estica a mão e, sem vergonha alguma, bagunça o cabelo de Janice, como às vezes bagunçava o cabelo da irmãzinha boca suja do guitarrista. Você também, mocinha? Onde você aprendeu a dançar daquele jeito? Jared pergunta a Chuck. Bom, tinha uma matéria extracurricular chamada Balanço e Gingado no Fundamental 2, mas foi minha avó que me ensinou os melhores passos. E você? Ele pergunta para Janice. Mesma coisa, diz ela e fica vermelha. Nos bailes do ensino médio. Onde você aprendeu a tocar bateria? Aprendi sozinho, como você, diz ele para Chuck. Você estava ótimo sozinho, mas a garota acrescentou uma nova dimensão. A gente podia fazer isso para ganhar a vida, sabiam? Acho que podíamos nos apresentar na rua até ficarmos famosos e ricos. Por um momento louco, Chuck realmente pensa no assunto e vê que a garota também. Não de um jeito sério, mas como alguém sonha com uma vida alternativa. Uma vida em que se joga beisebol profissional, ou se escala o Monte Everest, ou se faz um dueto com Bruce Springsteen em um show de estádio. Mas Chuck ri mais um pouco e balança a cabeça. Quando a garota guarda sua parte do dinheiro na bolsa, ela também está rindo. Na verdade, foi você o responsável pelo sucesso, diz Jared para Chuck. O que te fez parar na minha frente? E o que te fez começar a dançar? Chuck pensa e dá de ombros. Ele poderia dizer que foi porque estava pensando naquela banda antiga, os Retros, e no quanto gostava de dançar pelo palco nos intervalos instrumentais, se exibindo, balançando o suporte do microfone entre as pernas,
Mas não é isso. E falando sério, ele já tinha dançado com tanta vontade e liberdade mesmo naquela época, quando ainda era adolescente, jovem e ágil, livre de dores de cabeça e sem nada a perder. Foi mágico, diz Janice. Ela ri. Ela não esperava ouvir aquele som saindo de sua boca naquele dia. Choro sim, risos não. Como o seu chapéu. Jerry, a gente tem que ir. Senão você vai acabar gastando o que ganhou com a minha multa de estacionamento. Jarrett se levanta. Tem certeza de que não querem mudar de carreira, vocês dois? A gente poderia se apresentar nesta cidade de Beacon Hill a Roxbury. Fazer nosso nome. Eu tenho um congresso para ir amanhã. Tenho uma esposa e um filho me esperando. E eu não consigo sozinha, diz Janice sorrindo. Seria como a Ginger sem o Fred. Entendo, diz Jarrett e estica os... Vai ter que ser lavado a seco antes de ele voltar a usá-lo. E bem, ele também sente o cheiro vindo deles. Mas tudo bem. Chuck acha que a garota foi certíssima ao usar a palavra mágico. Às vezes coisas assim acontecem. Não com muita frequência, mas de vez em quando. Como quando a gente encontra uma nota de 50 esquecida no bolso de um casaco velho. Ou fantasmas em um quarto abandonado. Artistas de rua para sempre, diz Jared. Chuck Krantz e Janice Halliday repetem. Artistas de rua para sempre, diz Mac. Ótimo. Agora vamos sair daqui, antes que o fiscal dos paquímetros apareça, Jerry. Chuck diz para Janice que está indo para o Mandarim Oriental, perto do Prudential Center, caso ela esteja indo para aquele lado. Janice estava. O plano era andar até a Fenway, pensando no namorado, agora ex, e murmurando coisas tristes para a bolsa, mas ela mudou de ideia. Ela diz que vai pegar o trem na rua Arlington. Ele a leva até lá. Os dois cortam caminho pelo parque. No alto da escada, ela se vira para ele e diz: Obrigado pela dança. Ele faz uma pequena reverência. O prazer foi todo meu. Ele fica olhando até ela sumir e volta para Boylston. Anda devagar porque suas costas estão doendo. As pernas estão doendo e a cabeça está latejando. Ele não se lembra de ter dores de cabeça tão horríveis assim em nenhuma outra época da vida. Até alguns meses antes, claro. Ele acha que, se continuarem, ele vai ter que ir ao médico. Acha que sabe o que pode ser. Mas tudo isso fica para depois. Naquela noite, ele acha que vai se permitir pedir um bom jantar do serviço de quarto, porque não, ele merece, e tomar uma taça de vinho. Pensando melhor, água Evian. Vinho pode piorar a dor de cabeça. Quando terminar a refeição, incluindo a sobremesa, é claro, ele vai ligar para a Jeanne e contar que o marido dela talvez seja a próxima sensação instantânea da internet. É provável que nem aconteça. Em algum lugar agora, alguém deve estar filmando um cachorro fazendo malabarismo com latas de refrigerantes vazias e outra pessoa deve estar tornando um bode fumando um charuto, algo memorável. Mas é melhor contar de uma vez só por garantia. Quando passa pelo local onde Jarrett tinha montado a bateria, duas perguntas retornam. Por que você parou e por que começou a dançar? Ele não sabe. E alguma resposta que desse tornaria uma coisa boa ainda melhor. Mais tarde ele vai perder a capacidade de andar. Menos ainda de dançar com a irmãzinha na rua Boylston. Mais tarde, ele vai perder a capacidade de mastigar a comida e suas refeições terão de vir de um liquidificador. Mais tarde, ele vai deixar de perceber a diferença entre andar e dormir e vai entrar em um submundo de dor tão grande que ele vai questionar por que Deus fez o mundo. Mais tarde, ele vai esquecer o nome da esposa. O que vai lembrar, ocasionalmente, é ter parado, deixado a pasta no chão
e começado a mover os quadris com a batida da bateria. E ele vai pensar que foi por isso que Deus criou o mundo. Só por isso.